E aí, galera, ótima noite a todos. Que bom estar aqui ao vivo com vocês em mais uma live para a gente poder falar sobre a perfeita comunicação, né? Como a gente entende a perfeita comunicação e como que a gente consegue identificar a comunicação assertiva, como que a gente consegue identificar a comunicação perfeita que nós podemos experimentar nessa vida. Né? Muitas pessoas me perguntam, tá, mas é tão difícil, é um desafio tão grande trabalhar com inteligência emocional, com a comunicação assertiva. E, né, hoje eu quero trazer algo bem especial para vocês, que é sobre comunicação. Então, qual é o nível de comunicação que nós podemos exercer nas nossas vidas? Como transformar essa comunicação de uma maneira assertiva, produtiva, que nós possamos resplandecer aquilo que existe dentro de nós. Então, essa mensagem aqui é para você que está procurando, né, ouvir o seu chamado, compreender o seu propósito, a sua identidade, seu projeto de vida. Então, Deus colocou no meu coração para trabalhar esse tema hoje aqui na live com vocês. Então, eu quero aproveitar, né, você que tem aí o desejo de saber um pouco mais sobre inteligência emocional, comunicação assertiva, e você que quer desenvolver a sua liderança, a sua alta performance, eu te convido para estar aqui nesse canal, Andressa Kene, Consultoria e Treinamentos. Se você ainda não é inscrito, por favor, aproveita agora, já se inscreve, coloca o seu joinha aí, né? Acompanha, ativa as notificações e receba em primeira mão as notícias e as novidades na área de comunicação assertiva, liderança, alta performance e inteligência emocional. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, né? Quem não me conhece, eu sou Andressa Kemi, Master Trainer em Inteligência Emocional, Liderança e Alta Performance. Trabalho há mais de 10 anos na área corporativa, treinando e desenvolvendo pessoas para sua melhor versão. E nesse dia de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre comunicação assertiva e qual seria a perfeita comunicação para que a gente consiga viver a excelência de tudo aquilo que nós nascemos para viver, né? Para que a gente possa viver uma vida plena, uma vida extraordinária, uma vida com propósito, né? Cumprindo com o nosso chamado, com a nossa missão de vida, entendendo, né, a nossa visão de futuro, para onde nós desejamos ir, qual é o nosso lugar, qual é o nosso chamado, quem sou eu, para onde estou indo, né? Qual é o propósito da minha vida? Será que você já se perguntou sobre isso? Será que você está aí, né, demandando tanto tempo, energia, sem saber qual é o seu caminho, sem saber qual é o seu chamado, sem entender a sua comunicação interna, sem compreender, né, qual é o seu papel no mundo ao seu redor, com as pessoas com quem você convive, na maneira como você trabalha, no seu trabalho secular ou de repente no seu ministério. Será que nesse momento você está se questionando? Será que eu estou vivendo a minha melhor versão? Será que eu posso melhorar? Será que eu posso melhorar, né, o meu dia a dia, a compreensão que eu tenho sobre a minha vida e sobre a vida dos demais que estão ao meu redor? Então, fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre esse tema, tá bom? São questionamentos muito importantes que geralmente as pessoas fazem, né, quando estão aí nessa transição de vida, tentando descobrir o seu chamado, o seu propósito, para que estou aqui, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo neste lugar. Então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse assunto, eu quero te convidar a compreender que a nossa vida ela é uma jornada. E quando nós começamos a entender quem nós somos, o nosso chamado, o nosso propósito, nossa missão de vida, né? Começamos a identificar os nossos dons, os nossos talentos e aquilo que nós podemos melhorar, porque sempre tem, tá? Eu falo que todos nós temos muitas coisas para melhorar. Eu tenho muitas coisas para aprender, para melhorar todos os dias. Então, eu quero compartilhar isso com vocês, né? Quando você começa a se questionar, o que será que eu estou fazendo da minha vida? Será que está dando certo? Para onde que eu tenho que ir? Fazer um recalcular a rota, sabe? São nesses momentos que nós precisamos parar a ansiedade, parar os questionamentos e começar a observar quais são as perguntas que nós realizamos para nós mesmos, quais são os questionamentos que nós realizamos para nós e começar aí a compreender, né, se essas perguntas, elas são perguntas de transformação e que te permitem aí crescimento, no mindset positivo de crescimento, ou será que essas perguntas em si mesmas, elas já têm uma carga negativa, né, de crenças limitantes, de dificuldades, de limitações que você ouviu desde a sua infância? Como, por exemplo, frases do tipo: "Eu não sei, não consigo, não posso, não é para mim, acho que eu nunca vou conseguir", né? "É tudo muito difícil, a vida é difícil, ganhar dinheiro é difícil, cumprir com o meu propósito, eu nem sei o que é isso". Então, quantas e quantas vezes a gente passa dias e dias, né, tocando em círculos realmente, sem conseguir avançar em rumo, né, em direção ao nosso propósito, ao nosso chamado, porque nós fazemos perguntas
fracas, perguntas que não são perguntas fortalecedoras, perguntas, que podem te trazer transformação de vida. Muitas vezes nós colocamos frases negativas na nossa comunicação. Então tudo vai começar com a sua comunicação, a forma como você se comunica, a forma como você se comunica interno e externo, né. Para quem já assistiu as minhas lives aqui ou os vídeos sobre comunicação assertiva, sobre inteligência emocional e comunicação assertiva na prática, sabe o que eu estou dizendo, né. Se você não assistiu, eu vou colocar aqui para você poder assistir, dá uma olhada nesse vídeo para que você possa entender um pouco mais sobre como nós formamos a nossa comunicação interna e a externa. E como, principalmente, você pode mudar a sua comunicação e, dessa forma, reprogramar as suas crenças, reprogramar essas supostas verdades que você acredita, né, que são verdades, e que isso pode estar te causando aí um grande prejuízo, não só financeiro, né, mas também financeiro, mas um grande prejuízo no seu desenvolvimento, no seu crescimento como ser humano, como um cristão, como uma pessoa que pode desenvolver novas habilidades, que pode acessar novos, níveis de consciência, que pode encontrar novas respostas dentro de si mesmo. Só que se nós estamos fazendo as perguntas erradas, né, perguntas e frases limitantes, enfraquecedoras, que dentro de si elas já colocam uma carga negativa do tipo: "Eu não sei, não consigo, não posso, acho que não é para mim, né, acho que a vida é difícil, acho que, ninguém me ama, ninguém me quer, nunca dá certo para mim, não tenho sorte na vida", sabe todas essas coisas? Se você está vibrando nesse sentimento, achando que a vida é difícil e que você não pode fazer nada e que não tem nada para você fazer em relação a isso, e se você está pensando que a vida é difícil, que não tem mais o que fazer, que a vida é assim mesmo, que ninguém te ama, ninguém te quer, como a vida é dura, como é difícil, né, é a comunicação, como é difícil o seu trabalho. Se você está pensando dessa maneira, qual é a chance de você ter um resultado positivo? Então, a nossa comunicação, ela começa no interior, tá? A forma como a gente pensa e fala, né? As nossas crenças são formadas pelos nossos pensamentos, e em grande repetição, nós geramos aí os nossos sentimentos. E são os nossos sentimentos que nos conectam aí com as nossas crenças, que é aquilo que a gente acredita, que é capaz, que é merecedor, que é possível realizar nas nossas vidas, e dessa forma a gente obtém os nossos resultados. Então, tudo aquilo que você semeou como uma semente, né? Eu falo que é a lei da semeadura realmente, tá? E a lei da semeadura é o seguinte: todas as sementes que nós semeamos, nós plantamos, sejam palavras, coisas que você viu, ouviu ou sentiu, né, coisas que você vivenciou desde a tua infância, tudo isso vai criar em você como se fosse né, uma sementinha ali, e essa semente ela vai gerar um resultado, ela vai gerar um fruto. Podem ser sementes positivas de alegria, entusiasmo, confiança, prosperidade, autonomia, liberdade, né, crescimento, fé, desenvolvimento, alegria, amor, comunhão, harmonia, né, sentimentos que vão, se fortalecer dentro de você e dessa maneira você vai criar novas crenças, ou seja, novas verdades no seu inconsciente, né, novas informações que você traz para você. E através dessa percepção, das nossas perguntas, dos nossos questionamentos internos, da forma como a gente observa o mundo. Qual é o seu mindset? É um mindset de crescimento, onde você se permite aprender e entende que tudo é possível a partir do momento que você também se posiciona, você começa a governar as suas emoções, os seus pensamentos, e começa a se posicionar de uma maneira diferente, estratégica, aí você começa a entender o que de fato gera resultado na tua vida. Agora, muitas vezes, o que que acontece? A pessoa fica anos e anos repetindo padrões negativos de comportamento, de pensamentos, de comunicações fracas, né? Não sei, não consigo, não posso, ai, sou burro, não é para mim, não nasci para isso, ai, não consigo aprender uma língua, falar inglês, por exemplo, ai, não consigo fazer dieta, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Tudo isso por quê? Porque a sua mente está condicionada a repetir padrões de comportamentos limitantes, padrões de comportamento que vêm dessa comunicação pobre, tá? Eu falo que é pobre porque realmente a pessoa não foca na prosperidade e no crescimento. É uma comunicação de escassez, de limitação, né? E essa comunicação de escassez, de limitação, ela nos impede de acessar a terra prometida, né? Eu falo que é a terra prometida. Então, assim, esse pensamento de escassez, de limitação, né, essas crenças de limitação, elas nos impedem de acessar a terra prometida. Então, quando a gente se questiona qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, para que que eu estou aqui, algo que está muito relacionado a isso é
o seu motivo de existir, né, o seu chamado de estar aqui. E para que a gente entenda como isso funciona de fato, nós precisamos fazer uma investigação interna. Então a gente começa a se questionar de uma maneira positiva: quem eu sou? Para que eu nasci? Para que eu estou aqui? E a gente começa a desenvolver habilidades, né, dentro do autoconhecimento, para que a gente perceba, o nosso chamado, a nossa essência, o porquê estamos aqui. E no meu livro, O Despertar no Jardim, né, que eu gosto muito de falar sobre isso, eu ensino como você descobrir a sua essência, como você entender, né, o seu chamado, o seu propósito, através do autoconhecimento, através da inteligência emocional, que nós podemos sim acessar os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, o nosso propósito de vida, o nosso ikigai, né, que é o seu chamado, né, a sua razão de ser. Então, para que nós estamos aqui? Quando eu, Andressa, compreendi o meu chamado, a minha razão de ser, né, eu chamo que é o ikigai, que é uma filosofia japonesa, tá? Se você ainda não viu o vídeo sobre o ikigai, por favor, eu vou deixar aqui o card para você assistir um vídeo que explica sobre a filosofia ikigai, né, que fala sobre essa razão de ser, ou seja, como viver a sua essência, aquilo que você foi chamado para viver. Muitas vezes a gente quer fazer coisas enormes, grandiosas, e o nosso chamado é simples, né? Deus nos chama para algo prático, simples, verdadeiro, aonde nós superamos as expectativas do nosso ego e começamos a agir para ajudar as pessoas, para transformar a vida das pessoas, para ser uma ferramenta, um instrumento, né, de ajuda para outras pessoas. Então, quando você se conecta com a sua essência, você abre mão de muitas vezes querer agradar o seu próprio ego, de querer fazer aquilo só pelo seu próprio bem-estar e começa assim a se conectar com um propósito maior. E descobrir esse chamado, para que estamos aqui, ele é um processo. É um processo que muitas vezes a gente vê que não é simples, não é fácil, é um passo a passo de transformações, é um passo a passo de ousadia, fé, né, de você entender os aspectos da tua comunicação, de você colocar ali habilidades novas, que são conhecimentos, habilidades e atitudes novas que todos os dias nós precisamos desenvolver, e a partir dali começar então a ter novos resultados. O que que acontece é que a maior parte de nós, né, na maior parte do tempo, na grande parte do tempo, nós desperdiçamos, né, o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, os nossos sentimentos, né, com reclamação, vitimização, com culpa, ressentimento, levando amargura para a nossa vida, colocando peso nas nossas costas que não é nosso. Então, nós não temos que levar esse peso nas costas, porque nós não temos que carregar essas expectativas de que as pessoas façam as coisas do jeito que a gente quer, de que a vida funcione de determinada maneira, que as coisas aconteçam assim, ou que alguém falou ou fez algo para mim e de repente eu fiquei chateada. Mas se a gente consegue se livrar de todas essas expectativas, se a gente consegue tirar, né, esse sentimento de dependência, de carência, de querer que o outro atenda às suas expectativas, você começa a compreender, que você é realmente um ser único. E com a presença de Deus na tua vida, que é um lugar de descanso, no meu livro eu falo sobre isso, né, existe um lugar de descanso, que é na presença de Deus, que é quando você entende quem de fato você é, né, e você conecta a sua identidade como uma identidade de filho, de filha, né, então eu falo muito sobre isso, eu sou uma filha muito amada, e se eu sou uma filha muito amada, e se eu sou criada à imagem e semelhança de Deus, então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu posso parar de criar expectativas de agradar, né, as minhas emoções, através das circunstâncias, através das dificuldades do dia a dia, e posso colocar toda a minha confiança, expectativa em algo que é muito superior a mim, né? Eu posso colocar toda a minha insegurança, expectativa, ansiedade, né, para que Deus possa cuidar disso. E se eu confio que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, e se você não tem essa compreensão, ok, tudo bem, mas se você tem algo que você acredita que é superior a você, então é exatamente sobre isso. Existe algo que nos governa de certa forma, que nos move como um ser único, onipresente, que faz parte de todos os lugares, de todas as coisas, de todos os seres, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, assim, não existe um ser mais perfeito que o ser humano, tá? Então, assim, eu sou uma mega estudiosa, né, cientista, eu falo que eu pesquiso
o corpo humano, eu pesquiso, né, como que a gente faz para poder manter a nossa juventude, como que a gente faz para poder manter a nossa saúde, para poder manter a nossa mente sempre ativa, sempre em movimento, sempre atenta, né, como desenvolver a nossa melhor versão. E isso passa pela nossa comunicação. A nossa comunicação ela é um sinal, né, de relacionamento que nós temos. Primeiro, conosco, né, o que eu penso sobre mim, é o meu relacionamento com Deus, que é vertical, né, então, assim, o que que eu penso e o que eu acredito sobre Deus, sobre quem é Deus na minha vida, sobre o que Deus tem feito na minha vida, sobre o que eu tenho, né, me posicionado em relação ao chamado que Deus tem na minha vida, e daí eu começo a compreender o meu papel e a minha comunicação com as outras pessoas. Então, qual é o meu chamado com as outras pessoas? Qual é o meu propósito, né? Como que deve ser a minha comunicação com as pessoas para que eu possa agir de acordo com aquilo que tem, né, sido proposto, de acordo com o chamado que Deus tem na minha vida. Então, é um chamado, é um propósito. Então, quando eu coloquei aqui no meu livro, olha só, será que é possível começar de novo? E aqui nesse versículo, né, que está lá em Filipenses 3, 13, 14, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, aqui, a pergunta deste capítulo é: será que é possível começar de novo? Será que é possível recomeçar? Será que é possível a gente transformar a nossa vida, transformar o nosso modelo mental, transformar, né, o nosso dia a dia de acordo com o nosso chamado, de acordo com o nosso propósito, de acordo com aquilo que Deus tem colocado no teu coração? Então, o primeiro passo para você recomeçar uma jornada é você identificar quem de fato você é, né? Identificar quem de fato você é vai te trazer aí uma confiança de saber que você é a essência da criação, você é a essência divina, você é uma sementinha dessas, né, que estão aí florescendo nesse jardim, que é o despertar no jardim. Por isso que o nome do meu livro, O Despertar no Jardim, né? Esse aqui é um meu querido, né? O Despertar no Jardim, um livro que fala sobre inteligência emocional, liderança e alta performance através dos princípios bíblicos. Aqui eu não só conto a minha história, né, de muitas transformações, de muitas jornadas, aventuras e desafios que eu fui superando através da fé, da inteligência emocional, né, das novas habilidades que eu fui desenvolvendo no processo, através do meu posicionamento, né? E aqui nesse livro eu coloquei as melhores ferramentas dos seminários e das imersões que eu realizo com os meus clientes. Então você vai ter acesso aos melhores exercícios de autoconhecimento para identificar, né, a sua jornada dentro desse despertar. Por que que eu chamei o despertar no jardim, gente? Porque justamente as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas comunicações, elas fazem parte desse jardim. E existe um lugar de descanso no jardim, que é quando nós estamos na presença de Deus. Então, eu explico certinho como você se conectar com a sua melhor versão, quais são os princípios bíblicos, né, que estão baseados aí para você conhecer mais sobre inteligência emocional. Você sabia que a Bíblia é um dos mais incríveis livros de inteligência emocional, que te ensina como agir na guerra, como agir nos conflitos, como agir no lar, na sua família, com seus filhos, né? Como liberar perdão, como entender o propósito de Deus na sua vida, como agir com fé, confiança, perseverança, como transformar totalmente a sua vida. Então, a Bíblia, gente, ela é um livro perfeito para o nosso desenvolvimento pessoal. E eu percebi isso muito nova, quando eu comecei os meus estudos e comecei a anotar todas as coisas que eu estava aprendendo sobre inteligência emocional. Isso há muito tempo, mesmo antes de escrever o meu livro, muito antes de fazer cursos de formação de coach, treinamento de PNL ou inteligência emocional. Eu nunca tinha lido outros livros, né, do Daniel Goleman, sobre inteligência emocional, nem outros mentores, que hoje a gente tem muitas informações sobre esse assunto. Mas antigamente, há uns 20 anos atrás, eu já estudava sobre emoções. E eu estudava sobre emoções lá na Bíblia, né? O que Deus fala sobre os nossos pensamentos, como a gente pode dominar os nossos sentimentos, como a gente pode, sim,
né, buscar a presença de Deus, a sabedoria, as palavras de sabedoria, de discernimento, os louvores, a maneira como nós podemos acessar a transformação que Deus tem para as nossas vidas. E não estou dizendo aqui que a Bíblia é um livro para a gente ler e ser abençoado. Não, a chave e a grande mensagem que hoje mesmo Deus falou ao meu coração através de uma ministração poderosa, né, de uma pessoa incrível que ministrou isso hoje, é exatamente isso. A Bíblia, ela não está escrita lá para nos abençoar simplesmente, né? A Bíblia, ela existe para que nós possamos nos transformar. Então, a Bíblia é uma oportunidade de transformação. E eu creio muito nessa oportunidade de transformação, porque eu praticamente, né, sou a prova viva. Eu com certeza sou a prova viva disso. Então, aqui eu conto a minha história de superação, de quando eu tinha 11 anos, que passei por um problema seríssimo de saúde. Depois eu conto, né, outros momentos críticos na minha vida, de desafios que eu pude superar. E através dessa superação, poder inspirar outras pessoas, não só mulheres, mas empresas, equipes, liderança, né, para poder desenvolver novas habilidades. Só que eu só consegui fazer isso a partir do momento que eu me transformei. Eu só posso falar isso para vocês aqui hoje porque eu vivenciei, porque eu passei por essas dificuldades e muitas vezes por processos de sair realmente do meu casulo, como a borboletinha que está aqui, não, como a borboleta que está aqui, sair do casulo, gente, e se transformar e viver tudo aquilo que Deus tem para minha vida, né? E eu digo que eu estou só começando a acessar, né, tudo aquilo que Deus tem para nos proporcionar. E quando eu comecei a descobrir o meu chamado e que eu sempre, sempre deveria seguir a voz de Deus em mim, né, o mover de Deus dentro de mim, deixa fluir de forma natural o propósito que Deus tem na minha vida, a gente aprende a abrir mão das nossas vontades, do nosso livre-arbítrio, né, daquilo que a gente acha que é bom, daquilo que a gente acha que é certo, para fazer a vontade de Deus. E quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, a gente percebe que a nossa liberdade, ela está vinculada com a nossa identidade. Então, sim, eu posso todas as coisas, desde que aquilo, né, esteja dentro do propósito de Deus para minha vida. E eu quero dizer para você que nós podemos fazer planos, mas os planos de Deus, eles são muito maiores e muito mais perfeitos. Ele não só faz aquilo que você precisa, mas ele faz aquilo que é necessário para você acessar o próximo nível, né, de conexão com Deus, de sabedoria com Deus, de agir com Deus, de caminhar com Deus. Então, às vezes, a gente fica relutando para tomar uma decisão, para fazer algo que Deus já colocou no nosso coração. Mas Ele sabe de todas as coisas. Então, não é mais a minha vontade, simplesmente. Eu preciso me posicionar para conseguir ouvir a voz de Deus, para conseguir entender o seu chamado, para poder compreender o que Deus está falando comigo, como que Deus está, né, movendo todas as peças, todas as células, eu falo que tudo que existe para que nós possamos crescer, aprender, prosperar, progredir na nossa vida, porque somos chamados e somos criados para crescer, para multiplicar, para expandir, né? A palavra que ecoa todos os dias, a palavra que pode transformar a sua família, os seus filhos, o seu ambiente de trabalho, a sua casa, o seu ministério, a palavra que pode transformar o seu corpo, a sua saúde, que pode trazer cura, que pode trazer transformação, que pode trazer renovo em todas as áreas da sua vida. E aí muitas vezes a gente fica pensando, né? Ai, o que que eu tenho que fazer? Né? Qual é o que eu tenho que fazer, a minha lista de atividades, tudo aquilo que eu tenho que realizar. Mas é importantíssimo que nós possamos também, né, além de ter um bom planejamento, realizar aí um momento de entrega, de confiança, de descansar, que Deus sabe de todas as coisas, que Ele sabe o melhor para você. Então, se você se posiciona dentro da presença, dentro do mover de Deus na tua vida, se você abre os seus ouvidos, os seus olhos, o seu coração, a sua mente, você coloca à disposição de Deus, Ele começa a te usar, Ele começa a te movimentar. Ele começa a te empurrar, ele vai te trazer a resposta, ele vai te falar.
Então, o tempo todo, Deus está se manifestando nas nossas vidas através dos sinais, através da sua presença, através do seu cuidado, através da sua proteção, através do amor, através, né, dos gestos simples, de um olhar, de um sorriso. Deus está cuidando de nós. Deus tem propósito nas nossas vidas. Só que muitas vezes a gente fica totalmente desconectado com o que nós viemos fazer aqui. E quando você está desconectado, e nós chamamos de, né, quando você está adormecido para isso, não está consciente de quem você é, do teu chamado, do teu propósito nesse mundo, você fica ali muito tempo naquele sentimento do egocentrismo, do que eu posso fazer para mim? E muitas vezes a gente perde um tempão pensando no nosso bem-estar, pensando nas circunstâncias, no que as pessoas falam ou deixam de falar, ou fazem ou deixam de fazer, né? E a gente fica muitas vezes perdendo um tempo enorme das nossas vidas, com mimimi, com preocupações, com ansiedade, com expectativas, com padrões, com exigências, e a gente às vezes fica levando tudo isso, né, durante anos e se esquece que nosso único propósito é viver a excelência que Deus tem para as nossas vidas, é falar sobre a excelência, é ser um testemunho vivo, né, dos milagres que Deus tem feito nas nossas vidas, é ser a palavra que ecoa no deserto, é ser o chamado, para a transformação, para pegar na mão da outra pessoa e falar: "Eu estou com você, eu posso te ajudar, eu já passei por isso, eu sei o que você precisa para poder superar isso", e falar em amor, em alegria, porque nós podemos, né, ser essa ferramenta, esse instrumento de transformação de vidas. E quando eu, Andressa, entendi isso e comecei a me conectar com tudo que estava ao meu redor, eu entendi o meu chamado, o meu propósito, e que eu não poderia ficar com a minha boquinha fechada mais, que eu precisaria agir, né? E Deus foi me movendo para estar nos lugares que Ele desejava, para estar com as pessoas que Ele escolheu para mim, porque Ele sabe as portas que estão abertas, Ele mesmo que abre, né? E Ele sabe também as portas que Ele mesmo está fechando. Então, às vezes, a gente fica querendo fazer do nosso jeito, mas o jeito de Deus, ele é muito melhor do que o nosso. A maneira que Deus tem para as nossas vidas é muito mais incrível, maravilhosa do que aquilo que a gente imagina. Então, hoje, o meu convite para você é para que você possa, né, se conectar nesse lugar de descanso, que é a presença de Deus, buscar a sua melhor versão, que não é a sua melhor versão, mas é a melhor versão que Deus preparou para a tua vida, né, de plenitude, de confiança, de alegria, não por si mesmo, mas por confiar no Deus criador de todas as coisas, naquele que pode transformar todos ao nosso redor, que pode te tirar de uma situação, né, do fundo do poço e te colocar em lugares altos. Então, a gente consegue melhorar a nossa autoestima, a nossa comunicação interna, a nossa influência com as pessoas, a maneira como nós lidamos com os nossos problemas, através, né, da nossa fé, através da nossa inteligência emocional, através da leitura, do posicionamento, orar, vigiar, buscar a presença, se colocar, né, nesse movimento, de ouvir o que Deus está te dizendo e seguir a sua vontade. Eu tenho certeza, né, que Deus tem coisas grandiosas nas nossas vidas. Deus tem me movido para lugares que eu nunca imaginei, né? Deus tem chamados e conexões na minha vida que eu falo: "Uau, Senhor, me capacita", porque humildemente, né, usa-me como Deus usou Josué, e transformou ele ali num grande líder, né, do seu tempo, da sua geração, e até hoje nós temos aí um grande líder de muitos desafios, de muitas batalhas, de guerra, né, de posicionamento, de discernimento, de seguir os mandamentos de Deus, ali a palavra de Deus, para não se desviar, para manter o foco naquilo que Deus tinha de propósito, que era a terra prometida. Então, nesses últimos tempos, eu estudei muito sobre, né, o livro de Josué. Se você ainda não estudou, eu quero te convidar para fazer um estudo bíblico, né, sobre o livro de Josué, e eu vou estar trazendo muitas coisas sobre ele, porque edificou muito a minha vida, me deu esse posicionamento, né, de fazer acontecer, né, de não deixar para depois, não deixar que outros façam aquilo que Deus tem me chamado e me colocado, me capacitado para fazer. Esse vídeo é um exemplo disso, né, estou aqui para poder atender ao chamado de Deus na minha vida. Deus colocou como um propósito
né, bateu essa vontade no meu coração de falar, de trazer essa mensagem. Então foi Deus que trouxe isso e eu espero que faça diferença na sua vida. Então não espere as coisas acontecerem de uma maneira diferente se você não mudou o seu posicionamento, se você não confia, se você não se entrega, né, para o que Deus tem para fazer na sua vida. Então é claro, nós temos planos, projetos, metas, temos que trabalhar com a excelência do planejamento, do controle, né, da comunicação, assertividade, eficiência, eficácia, efetividade em tudo que nós realizarmos, né? Gestão do tempo, gestão dos nossos recursos. Nós somos chamados para sermos diligentes, ou seja, né, organizados, prestativos, de uma maneira proativa, fazer o nosso melhor sempre, buscar a excelência em tudo o que nós realizarmos. Mas em tudo isso, para glorificar, para dar honra àquele que deve toda a glória, toda a honra, todo o poder, aquele que nos permite estarmos aqui com saúde, com a nossa voz, com a nossa vida, com a nossa família, com tudo aquilo que nós temos e somos. É para Ele, é por Ele, né? Então, para Ele seja todas as coisas, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para aquele que nos criou, para aquele que sabe, né, quem nós somos. E quando nós nos conectamos com essa essência divina, criadora, poderosa, nós conseguimos, então, acessar um novo nível de consciência, de plenitude, aonde nós estamos extremamente confiantes de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu fico por aqui. Espero que você acompanhe essa sequência de informações e de lives que estão por vir. Um beijo no seu coração. Até mais.